ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno, que hoje fala sobre como a solidão pode fazer mal à saúde física e mental. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos. A gente sabe que, em especial nos últimos tempos, em função da pandemia, né, essa solidão talvez possa ter aumentado ou não, né? Dizem que às vezes a solidão é um estado de espírito da pessoa em si, pode estar rodeada de pessoas e sentir-se só. Então, de que forma isso pode, né, causar problemas, né, impactar na saúde física e mental, ou ambos? Claro. Então, o ser humano é um ser social. E as relações fazem parte da essência, da natureza básica do ser humano. E o nosso cérebro e corpo, ele foi feito totalmente, não foi feito, né? Ele se adaptou totalmente a manter a vida entre círculos sociais. Se a gente for pegar ao longo da história do ser humano, a solidão era totalmente incompatível com a vida, por exemplo, na pré-história, onde a gente dependia de um grupo coeso, muito próximo, para conseguir sobreviver numa selva, entre animais. Então a gente, no início da nossa história, era muito fator de sobrevivência a gente estar em comunidade. E lembrar que as primeiras comunidades, né, elas tinham poucas pessoas, em torno de 150 pessoas, segundo o livro Homo Sapiens, Sapiens do Yuval Harari. E o que a gente foi vendo com o tempo? De que as cidades foram acontecendo, foram se formando, se acumulando pessoas, e a gente está vendo que com a tecnologia, por mais que a gente esteja muito próximo hoje de uma cidade, com muita densidade populacional, as pessoas estão se desaproximando, as pessoas estão deixando de se falar das relações reais, passando muito para as relações virtuais, e por mais que a pessoa às vezes esteja muito perto uma da outra, ela está se sentindo só. Então é um outro tipo de solidão também que a gente está vendo atualmente, que por mais que eu tenha gente em volta de mim, a sensação de solidão, ela também existe. A gente também vai ver, principalmente dentro de pessoas que moram mais afastadas, a solidão também, onde para ter um vizinho, a distância é muito grande, isso também tem um impacto muito grande, e acredito que na pandemia, isso, por não poder visitar mais as pessoas, isso se agravou muito, e principalmente quem não tinha essa possibilidade de estar mantendo as relações virtuais, isso se agravou muito, e a gente viu isso principalmente com idosos. Os idosos adoeceram muito com essa solidão durante a pandemia. É isso que a gente escuta tanto na rua quanto no próprio consultório, assim, de que o impacto foi muito maior nessa população do que nos jovens que tinham acesso aos encontros virtuais, enfim, ao WhatsApp, essas coisas. Mas, realmente, assim, a gente não foi preparado para lidar com a solidão, sendo que uma das bases psicológicas do suicídio é a solidão também. Tá? São as duas bases principais do suicídio, é a sensação de estar só e a culpa. Pessoas têm a sensação de ser um peso para aquele grupo, não está se sentindo pertencendo àquele grupo. Tá? Então, a solidão realmente não é uma característica, uma condição boa para o ser humano. Eu vejo vários grupos que estavam ali esperando, né, a possibilidade de poder se reencontrar, poder aglomerar, poder dar uma saída. Mas, por outro lado, e até conversava com minha esposa dias atrás, por exemplo, talvez as pessoas se acostumaram a ficar em casa e a pedir uma teleentrega e não ir até um restaurante, um bar. Então, as pessoas se acostumaram com isso e continuam fazendo isso. Ela acaba ficando em casa, seja sozinha ou seja daqui a pouco o casal ou a família na sua casa, enfim. E é importante também essa socialização, né? Até que ponto a gente vai continuar tendo reflexo disso, doutor? E, claro, além do óbvio, né? Eu vou ter que falar com outra pessoa, mas talvez alguma dica para, de forma sutil, a pessoa deixar de ser só e conseguir voltar a ter um convívio melhor para não ter algum tipo de consequência psicológica. A primeira coisa é realmente a pessoa parar para reconhecer que ela está se isolando, que muitas vezes não é as pessoas que estão isolando ela, mas sim ela mesma está se colocando nessa posição de isolamento. Ela está evitando as relações sociais. Isso é muito importante, desse reconhecimento, para a pessoa
que no momento que a pessoa começa a dizer não, não, todo mundo convida a dizer não, 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 em algum momento as pessoas vão parar de convidar. E esse isolamento aí sim vai se agravar. Então, o autoconhecimento, o autorreconhecimento de que a pessoa está falando é muito importante da pessoa fazer. E existem pesquisas mostrando que o número de amigos próximos que a pessoa tem é um dos principais fatores de proteção para a morte, inclusive. Tá? Pessoas que têm muitos amigos confidentes, pessoas que a gente pode falar segredos nossos, as pesquisas mostram que quanto mais gente assim próxima você tem, maior a tua chance de sobrevida, maior vai ser a tua vida e consequentemente, também a qualidade de vida. Então, a necessidade de manter as relações humanas é muito importante. Como você falou, da pessoa tá indo no supermercado para fazer as compras, está indo, talvez, no banco fazer alguma coisa. Esse trajeto, tá? Até agora eu lembrei que de manhã eu estava lendo um livro falando sobre empreendedorismo e o Steve Jobs, numa empresa, ele botou o banheiro muito distante do local de trabalho da maioria das pessoas para fazer com que as pessoas até o banheiro caminhem e lá elas se encontrem, para não ficar só cada um no seu escritório. Tá? Então, para ver como ele notou, foi na Pixar, a empresa que o Steve Jobs tinha. Então, o trajeto até o banheiro era um trajeto de grande interação numa empresa forte de tecnologia. Sabedoria do Steve Jobs aí, saber que é a importância da gente estar fazendo as relações. Agora, com a questão do trabalho remoto também, isso pode também ter agravado a questão da solidão, né? As pessoas estão muito mais em casa, apesar de estarem mais próximas da família, quem optou pelo home office, né? Mas, enfim, várias implicações aí que a gente está tendo. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o médico psiquiatra Rafael Moreno. Boa semana. Até a próxima. Um abraço a todos, então. Dr. Rafael Moreno conversando conosco aqui no quadro Direto ao Ponto, agora 10h43, 15 graus e 2 décimos.